Meu nome é Carlos e recentemente me mudei para uma pequena casa em um bairro tranquilo. Como jornalista freelancer, a calma da área parecia perfeita para minhas escritas e investigações. O imóvel ao lado parecia desocupado, pelo menos inicialmente. Era uma casa maior e um tanto descuidada, com um jardim que claramente não via cuidados há algum tempo. Após algumas semanas vivendo lá, comecei a notar sinais de que talvez a casa ao lado não estivesse tão desocupada quanto eu pensava. Luzes fracas eram vistas ocasionalmente através das cortinas fechadas à noite, e às vezes eu ouvia sons baixos, como de passos ou móveis arrastando que vinham de lá. No entanto, nunca vi ninguém entrando ou saindo da casa, o que apenas alimentava minha curiosidade. Certa manhã, enquanto eu regava minhas plantas, vi um homem observando-me da janela do segundo andar da casa ao lado. Ele era pálido e tinha uma expressão séria que me fez sentir desconfortável. Quando nossos olhos se encontraram, ele rapidamente fechou a cortina. Esse breve encontro foi o suficiente para despertar minha curiosidade jornalística. Decidi investigar quem era meu misterioso vizinho. As poucas informações que consegui com outros vizinhos eram de que a casa estava supostamente vazia desde que a última moradora, uma senhora idosa, havia falecido há alguns anos. Rumores sobre a casa ser mal assombrada eram comuns entre as crianças do bairro, mas eu não dava muita credibilidade a essas histórias. Meu interesse profissional estava aguçado e eu estava determinado a descobrir mais sobre o homem da janela e sobre a história da casa ao lado. O que eu ainda não sabia era que essa curiosidade me levaria por caminhos sombrios e revelações perturbadoras sobre quem ou o que habitava aquela casa. Com o passar dos dias, minha curiosidade sobre a casa ao lado só aumentava. As aparições do homem na janela se tornaram mais frequentes, sempre me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ele nunca saía e nenhuma visita chegava à casa. Era como se ele estivesse lá, escondido do mundo, e isso começava a me incomodar de verdade. Uma noite, enquanto trabalhava no meu escritório, ouvi um barulho estranho vindo da casa ao lado. Parecia alguém chorando, um som abafado que atravessava as paredes finas que dividiam os dois imóveis. Levantei-me e encostei o ouvido na parede, tentando entender melhor o que estava acontecendo. O choro continuou, desesperado e triste. Não era algo que eu podia simplesmente ignorar. Vesti meu casaco e decidi ir até lá. Havia algo sobre aquele choro que me puxava. Uma necessidade de verificar se estava tudo bem, se alguém precisava de ajuda. Atravessei o jardim escuro e cheguei à porta da frente. Tomei coragem e bati. Nenhum som. Apenas o eco do meu próprio batido na madeira velha. Bati novamente, mais alto dessa vez. Depois de 1 minuto que pareceu uma eternidade, a porta se abriu lentamente. Era o homem que eu tinha visto da janela, ainda mais pálido e desgastado do que antes. Seus olhos vermelhos e cansados me encararam, uma mistura de surpresa e cautela em seu olhar. Desculpe incomodar, comecei, tentando parecer o menos invasivo possível. Eu ouvi alguns barulhos. Parecia que alguém estava chorando. Queria ver se estava tudo bem. O homem me observou por alguns segundos antes de abrir a boca para falar. Sua voz era rouca, como se não falasse com ninguém há dias. Você não deveria estar aqui, ele disse simplesmente. Não é seguro. Não é seguro? Por quê? Perguntei, minha voz carregada de preocupação e confusão. Ele deu uma olhada rápida para trás, como se estivesse checando se alguém ou algo podia ouvi-lo. Não é seguro para você ou para qualquer pessoa. Você deveria ir embora enquanto pode. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele fechou a porta com força. Fiquei lá, parado, tentando processar o breve e estranho encontro. O que ele quis dizer com "não é seguro"? Quem mais poderia estar naquela casa? E por que ele parecia tão assustado? Não consegui dormir naquela noite pensando sobre o que fazer. Na manhã seguinte, decidi que precisava descobrir mais sobre a casa e seu misterioso morador. Comecei a pesquisar na biblioteca local e online, buscando qualquer registro ou história que pudesse explicar o que estava acontecendo. Encontrei notícias antigas sobre a casa,
Nada muito revelador, apenas confirmações de que a última proprietária havia falecido e a propriedade estava supostamente vazia desde então. Mas uma coisa chamou minha atenção: relatos antigos de desaparecimentos na área, sempre ligados de alguma forma àquela casa. Comecei a juntar as peças e uma imagem sombria começou a se formar. Eu sabia que precisava investigar mais, mas também sabia que precisava ter cuidado. Algo sinistro estava acontecendo na casa ao lado, e eu estava mais envolvido do que gostaria. Com a descoberta dos desaparecimentos antigos ligados à casa, minha curiosidade se transformou em uma mistura de fascinação e medo. Não conseguia afastar a ideia de que algo muito errado estava acontecendo naquela casa velha, e eu estava morando ao lado dela. Uma noite, decidido a entender melhor a situação, resolvi montar uma pequena vigília. Meu plano era simples. Ficaria acordado, observando a casa ao lado da janela do meu quarto, que tinha uma vista clara do lado onde o homem aparecia. Preparei uma garrafa de café, peguei meu binóculo e me acomodei para uma longa noite. À medida que a noite avançava e a lua cheia iluminava o bairro, a casa ao lado parecia ganhar vida própria. Sombras se moviam de forma estranha nas cortinas, e por várias vezes pensei ter visto a silhueta do homem passando de um lado para o outro dentro da casa. Meu coração batia rápido cada vez que isso acontecia, e eu mal conseguia desviar o olhar. Por volta das 3 da manhã, um som chamou minha atenção. Era um gemido baixo, quase abafado, vindo da direção da casa. Peguei meu binóculo e foquei nas janelas. Foi então que o vi novamente. O homem estava na janela do segundo andar, olhando diretamente para minha casa. Seus olhos brilhavam de uma maneira que não parecia natural, e seu rosto estava contorcido em uma expressão de dor e raiva. Ele levantou a mão e apontou diretamente para mim, e por um momento, gelado de medo, pensei que ele pudesse ver-me através das sombras. Então, ele começou a bater no vidro, primeiro lentamente, depois com mais força, como se quisesse quebrar a janela ou como se estivesse tentando me comunicar algo desesperadamente. Não aguentando mais, vesti uma roupa rapidamente e saí de casa, atravessando a rua até a casa dele. A porta da frente estava entreaberta, como se ele tivesse saído às pressas ou esquecido de fechá-la. Empurrei a porta lentamente e entrei. A casa estava escura, apenas a luz da lua filtrando-se pelas janelas sujas. O ar estava frio e havia um cheiro úmido de mofo. Chamei pelo homem, minha voz ecoando estranhamente pelas paredes vazias. Não houve resposta. Continuei avançando, passando pela sala de estar e subindo as escadas que rangiam sob meus pés. Chegando ao topo das escadas, vi a porta do quarto de onde ele tinha me observado. Estava fechada. Coloquei a mão na maçaneta, hesitante, mas antes que pudesse abrir, um barulho alto veio de dentro do quarto como o som de algo pesado caindo. Meu coração disparou e por um momento pensei em fugir, mas a necessidade de saber a verdade era mais forte. Abri a porta rapidamente e o que vi dentro do quarto fez meu estômago revirar. Cadeias, símbolos estranhos desenhados nas paredes, fotos de pessoas que pareciam estar em agonia, incluindo algumas que reconheci das notícias de desaparecidos. No meio de tudo, o homem estava caído no chão, convulsionando com os olhos virados para trás. Corri até ele tentando ver se precisava de ajuda, mas então ele parou de se mover. Chamei uma ambulância e a polícia e enquanto esperava não conseguia tirar os olhos das paredes, cada imagem contando uma história de terror que eu mal podia compreender. Quando as autoridades chegaram, descobri que o homem tinha um histórico de problemas mentais e que a casa estava sendo usada por ele como um refúgio para suas obsessões e rituais. Não havia sinais de que os desaparecimentos estivessem diretamente conectados a ele, mas a investigação continuou. Após aquela noite, mudei-me daquela casa, incapaz de suportar a proximidade de tanto horror. Ainda hoje, quando passo por uma casa abandonada ou vejo uma janela fechada, não consigo evitar o arrepio que me percorre a espinha, lembrando-me daquela noite terrível e dos olhos daquele homem cheios de loucura e desespero.